E há um padrão no gráfico indicando que o Bitcoin pode ir a 69 mil dólares nos próximos dias, ou talvez até horas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está subindo nos últimos dias, está subindo um pouco nesse domingo. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que podem ditar a direção do Bitcoin de forma definitiva nesta semana que está se iniciando. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, análise gráfica das principais criptomoedas, comentar sobre a TON, que caiu no sábado por causa de que o CEO dela, o fundador do Telegram, foi preso. Olhem só como as coisas estão, hein? Pois é, pessoal, mas antes de continuar, não deixem de seguir o canal da Aperion aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá a gente também compartilha operações de trade e notícias relevantes sobre o mercado de criptomoedas. Então, bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Na semana passada, a gente teve o Bitcoin formando ali um pequeno triângulo ascendente no gráfico de 1 hora. O Bitcoin rompeu para cima esse triângulo ascendente, tá? Que a gente tinha formado ali. O alvo era ali nos 64 mil dólares e o Bitcoin bateu nos 64 mil dólares. No último vídeo de análise gráfica que eu falei aqui no canal na sexta-feira, eu falei, pessoal, Bitcoin agora chegou no alvo desse triângulo ascendente, tá? Quando chega no alvo, você costuma ter uma realização das pessoas que compraram aqui embaixo. Então, o mercado ele pode fazer uma correção lateral, que é o cenário mais provável aqui, por enquanto é o que está acontecendo, tá? Amanhã, pessoal, sinceramente, eu não vejo aí o Bitcoin saindo dessa lateralização de forma efetiva, a não ser que a gente tiver alguma surpresa aí no mercado, tá? Vai que o mercado americano amanhã amanhece aí o dia animado, né, com as notícias do Fed, vai cortar juros e tal, aí a gente pode ter uma continuação desse movimento, tá? Mas do ponto de vista, olhando só o gráfico aqui, eu não estou conseguindo ver um padrão novo, tá? Mas quando a gente olha aqui os tempos gráficos maiores, aqui 4 horas, 1 hora, né, dos últimos dias, a gente vê que tem sim uma esperança para o Bitcoin subir, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê que o Bitcoin rompeu para cima um canal de baixa, né, que pode ser considerado uma bandeira de alta, eu consideraria aqui uma bandeira de alta, tá? E o alvo dessa bandeira de alta, se a gente fizer uma projeção até conservadora aqui, é lá nos 69 mil. Tá? Então, assim, o que eu estou vendo aqui é a gente tem espaço aí para o Bitcoin subir um pouco mais. Tá? Até os 68, 69 mil, eu acredito que o Bitcoin possa ir nessa semana. Mas, pessoal, uma coisa aqui que é importante vocês entenderem, tá? Não é só gráfico que move e dá direção para os preços. Eu acho, inclusive, que nos últimos tempos o Bitcoin está acompanhando muito, mas muito mais do que em outros momentos, as bolsas americanas. Então, a gente tem que analisar o macro. E, pessoal, bolsa americana, eu já falei com vocês, eu não sou muito fã de ficar analisando SP500 por meio de gráfico, não. Tá? Eu acho que isso aí é uma coisa que muitas vezes falha, assim, com uma frequência muito mais do que aceitável. Né? A gente tem que analisar os indicadores macroeconômicos, os eventos macroeconômicos, os dados macroeconômicos. E a gente tem que começar aqui, na minha visão, pessoal, pelo que a gente vai ter aí amanhã, tá? Amanhã, segunda-feira, não tem nada. Isso aqui, pessoal, não tem nenhum evento relevante do ponto de vista macroeconômico, na minha visão, é um sinal de que amanhã pode ser um dia mais parado e talvez o Bitcoin não consiga sair desse movimento lateral em que ele está nos últimos dias, tá? Essa semana, pessoal, a gente vai ter eventos aí que vão balançar o mercado, mas para mim, principalmente na quinta e sexta-feira. Tá? Terça-feira a gente vai ter confiança do consumidor de agosto. É um dado importante, tá? A gente tem que ficar de olho nele. Se, por exemplo, ele vier muito ruim, né, muito abaixo aí do 100,2, que é o esperado, o mercado pode começar a discutir recessão. Se ele vier igual o 100,2 ou acima, o mercado pode se animar. Tá? Então, a partir de terça-feira que eu vejo aí mais gatilhos, mais eventos que podem mover o mercado americano, que é o que está guiando o Bitcoin nos últimos tempos, gostem algumas pessoas ou não. Tá? Quarta-feira não tem nada de importante. Quinta-feira a gente vai ter a revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos do segundo trimestre, tá? Isso aqui é extremamente importante, porque também vem o deflator do PIB, as estimativas, esses dados são muito importantes, tá? Acho que vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego. Esse dado nas últimas semanas tem sido relevante. Lembre-se que na última sexta-feira o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falou que eles estão com bastante atenção nos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, tá? Então, esse dado aqui, que é um dado de alta frequência, que sai toda semana, ele ganhou uma relevância que ele não tinha, tá? Alguns meses atrás aí, a gente praticamente não olhava esse dado aqui se ele não viesse muito diferente do que estava sendo esperado.
Só que as coisas mudaram e agora uma das preocupações do Banco Central dos Estados Unidos é em relação a desemprego, ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, tá? E sexta-feira, para mim, é o dia aí mais relevante da semana, porque a gente vai ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir para onde vão os juros, tá? Aqui não está aparecendo projeção, pessoal, desses dados, mas eu já vou adiantando que, na minha visão, para isso aqui vir bom, não pode vir uma deflação. Ou seja, se o mercado estiver esperando que a gente vai ter um crescimento da inflação, ou talvez até zero de crescimento da inflação, não pode vir, por exemplo, menos 0,1, menos 0,2, um decrescimento, porque geralmente deflação é uma coisa que você tem em cenários de recessão, tá? Então não seria uma coisa muito legal a gente ter aí uma situação desse indicador vindo pior do que o esperado, tá? Então, essa semana, pessoal, para essa semana é isso que a gente tem, tá? Eu acho que o mais importante ali vai ser quinta e sexta-feira, o mercado pode ficar mais agitado, o mercado americano, isso pode acabar movendo o mercado de criptomoedas. Do ponto de vista da análise de sentimento, meus queridos, eu vejo aqui uma situação que é o seguinte: long short ratio negativo, tá? Tem mais pessoas, pelo menos dentro da Binance Futures, apostando que o Bitcoin vai cair do que ele vai subir, tá? Então, geralmente, quando você tem mais pessoas apostando na queda, o mercado pode subir, porque geralmente as baleias jogam o mercado contra a maioria para liquidar essas pessoas, tá? Então, o que eu estou vendo aqui, por enquanto, é um sinal aí de alta. Então, isso reforça aquele padrão gráfico da bandeira de alta que eu citei no início do vídeo, quando eu estava analisando o gráfico, que indica 69 mil dólares, tá? Então, isso aqui, para mim, está dando uma dica de que a gente pode, sim, ver o Bitcoin indo lá nos 69 mil dólares. Se vai mais acima, aí eu já não sei, tá? Infelizmente, a gente vai ter que ir vendo como ele vai quebrando as resistências, mas, assim, a gente só precisa agora ver aqui qual vai ser a reação do long short ratio quando o open interest se mover para cima, tá? Isso é que é o importante aqui nos próximos dias, mas no geral esse indicador está altista. O liquidation rate map, pessoal, vindo aqui para high block, vamos ver aqui como é que tá esse indicador aqui, que eu gosto bastante do de 7 dias, tá? O liquidation rate map de 7 dias, para mim, dá dicas aí extremamente relevantes sobre a situação do mercado, tá? Quando a gente vai aqui para os últimos 7 dias, aparece um monte de liquidez abaixo e quem olha isso daqui fala, nossa, o Bitcoin vai cair lá para os 58 mil para buscar essa liquidez que está abaixo. Eu acho pouco provável pelo seguinte, pessoal, a gente vê que essa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava na região dos 60 mil. Tá? Ele deu um pulo na sexta-feira para os 64 mil dólares. Como o Bitcoin subiu para 64 mil dólares tão rapidamente, esse pessoal que estava alavancado aqui dessa liquidez, que estava se acumulando ali, de pessoas apostando na alta, ela pode ter sido tirada, porque se a pessoa abrir uma posição extremamente alavancada no Bitcoin, sei lá, 20 vezes, com o Bitcoin a 60 mil dólares, ele subiu ali quase 10%, né, subiu para 64 mil, deve se dar uns 8, 7% por aí, tá? Tô fazendo a conta de cabeça. Mas se a pessoa ganhou isso alavancada em 20 vezes, meus amigos, o cara ganhou muito, tá? Geralmente quem opera muito alavancado, com 20, 15, 10 vezes de alavancagem, não fica segurando uma posição de trade por muito tempo, tá? Bater um lucro desse aqui, a pessoa fecha, tá? Então talvez a gente não tenha toda essa liquidez que esse indicador está mostrando aqui abaixo. Tá? Talvez essa região de 58 não seja tão relevante quanto parece, tá? Acima tem se formado liquidez, principalmente depois que o Bitcoin chegou nessa região dos 64 mil dólares. Isso aqui quer dizer o seguinte, meus queridos, a galera que estava vendo o mercado subir, achando que ele iria cair, abriu posição alavancada aí, e se o Bitcoin for lá nos 66.600, 66.700, ele vai tomar dinheiro de uma galera que está com liquidação naquela região, principalmente os alavancados que estão apostando na queda, tá? Isso aqui, na minha visão, é mais um motivo que reforça a possibilidade de o Bitcoin subir ali para os 67, 66 principalmente, tá? Porque as baleias podem tentar se aproveitar aí de qualquer movimento do mercado americano para jogar o mercado para cima e tomar o dinheiro dessa galera que está apostando na queda. Geralmente o mercado faz o contrário, tá? É o que eu sempre falo. As baleias do mercado de criptomoedas, elas não são boazinhas, tá? Elas estão lá para tomar o dinheiro do pessoal que opera com alavancagem excessiva em futures, tá? E, pessoal, falando aqui da situação de altcoins, tá? Vou começar hoje falando da Tom, pessoal. Uma moeda aí que ela é do Telegram, se eu não me engano, tá? Foi criada aí pelo fundador do Telegram, Pavel Durov, se eu não me engano o nome dele, é um nome russo, né? Um nome difícil aí
de se pronunciar, pelo menos para mim, tá? Mas o que eu tô vendo aqui é o seguinte, pessoal. Ele foi preso, né? A moeda dele, meus queridos, não precisa nem falar do que aconteceu. Acho que todos aí estão sabendo da situação, né? A moeda dele derreteu ali, caiu mais de 15% aí com essa notícia de que ele foi preso, no caso a moeda aí ligada ao Telegram. É uma moeda que o mercado vinha gostando dela, né? Ela estava tendo uma boa aceitação. Tainan, você acha que essa moeda vai cair aí mais, né? Teve até notícia hoje de que o Justin Sun, fundador da Tron, ele estaria ali levantando uma comunidade, criando uma DAO lá para ajudar a arrecadar fundos aí para libertar o fundador do Telegram, né? Eu não sei se isso funciona assim na França, né? Não sei se é só chegar lá com dinheiro e falar, liberta ele aí, tá? Libertaram ele alegando ali que ele, de certa forma, como que eu posso dizer? Que ele favoreceu crimes aí que ocorreram pelo Telegram, tráfico de entorpecentes, armas, coisas desse tipo, tá? Por não cumprir algumas leis ali da França, por não tirar alguns grupos, alguns conteúdos que circulam no Telegram, ele tá preso. Quando ele vai sair? Infelizmente a gente não sabe, mas uma coisa, pessoal, vocês acham que o Telegram vai acabar por causa que o CEO foi preso? Meus queridos, o CEO da Binance, tá? O CZ, que era famosíssimo no mercado, ele foi preso no início desse ano. Tá? Ele foi condenado, o mercado se assustou. A Binance Coin, quando ele saiu notícias de que ele estava sendo condenado, de que a Binance estava sendo processada, ela caía, tá? E a Binance acabou por isso? Não. A Binance Coin, a BNB, acabou por isso? Não. Continua sendo uma das moedas mais valiosas do mercado, tá? Então, o que eu queria falar aqui é o seguinte, meus queridos. Eu não estou conseguindo enxergar aqui um motivo para isso ser o fim dessa moeda, o fim do Telegram. Tá? Eu acho que isso aqui é mais um food, é uma notícia que assusta as pessoas, mas eu não acho que isso vai acabar com esse ecossistema. E, meus queridos, eu estou vendo aí padrões de alta, tá? Estou vendo aqui a Tom, por exemplo, rompendo para cima um triângulo ascendente com alvo lá na região dos 6 dólares e 20 centavos aqui no gráfico de uma hora, tá? Se eu apagar isso tudo aqui, eu consigo ver um outro padrão gráfico aqui, mas mais no gráfico de 15 minutos, né? No gráfico de uma hora aqui, talvez não fique tão nítido o que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Mas eu estou enxergando aqui um possível ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de baixa, tá? Então, assim, eu tô vendo aqui sinais de que ela pode voltar aí a subir, talvez não vá subir ali com aquele gás todo que muita gente quer, né? Talvez voltar muito acima aí do preço em que ela estava nos últimos dias, mas eu vejo espaço para ela subir, tá? Se a gente fizer, por exemplo, o caso aqui, pessoal, é o seguinte, esse ombro, cabeça, ombro invertido, ele não foi rompido, tá? Então, a gente tem que aguardar, mas se a Tom romper isso aqui para cima, meus queridos, o alvo tá ali nos 6 dólares e 64 centavos, agora ele está 5,94, tá? Se ela for buscar esse alvo aí, é 12% de alta, tá? Então, a moeda aí que é para ficar de olho, tá? Eu penso que ela pode aí subir para quem estava querendo comprar ela para hold no mercado spot, né? Talvez seja um momento interessante para começar a se expor essas quedas, essas notícias ruins são excelentes para esse tipo de coisa, tá? Para quem está querendo pegar para o longo prazo. E, meus queridos, eu vejo espaço aí para ela subir. Só tem que tomar um cuidado aqui com as retrações de Fibonacci, tá? Depois de uma queda dessa, ela pode encontrar resistência lá nos 6 dólares e 25, tá? Então, o alvo daquele triângulo ascendente que eu comentei ali no 6,20, ele está dentro. Agora, esse alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido que ainda não foi rompido, lá no 6,65, ele já é um alvo um pouco arriscado, porque ela pode encontrar resistência no meio do caminho aí, tá? Mas, no geral, eu não sei, tá? Eu não vejo essa notícia como o fim dessa moeda, como o fim do Telegram, tá? Então, eu olho isso aqui de forma um pouco otimista, tá? Para quem está querendo se expor nessa moeda aqui, pode ser algo interessante, tá? Ethereum, pessoal, vamos falar aqui da nossa querida Ethereum, né, que é uma das moedas mais relevantes do mercado. Na minha visão, nos últimos dias, ela formou ali e rompeu para cima um triângulo ascendente padrão de continuação da tendência de alta, com alvo lá nos 3.050 dólares. Tá? Então, para mim, Ethereum, que agora está em 2.777 dólares, pode subir aí nos próximos dias ou horas. Eu acho que vai depender muito do Bitcoin quebrar essa lateralização em que ele está nos últimos dias, tá? Tem que falar aqui também da Aave, pessoal. Aave é uma moeda importante nos últimos dias, né? Na semana passada ela bateu um alvo ali de um padrão gráfico e hoje parece que ela está formando algo similar, tá? Parece que ela está rompendo para cima
uma outra cunha descendente, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de alta, tá? Então, assim, a AVE aqui, ela tá com um gráfico legal. Se a gente fizer uma projeção grosseira ali, teria alvo para ela lá nos 152 dólares, tá? Quando a gente olha o gráfico diário da AVE, tem um fundo duplo ali gigantesco, que foi rompido aí para cima, né? E se a gente fizer a projeção, o alvo está lá nos 164 dólares. Então, assim, eu vejo um cenário para a AVE em que ela tem espaço para subir mais, tá? Se a pessoa montar uma posição de forma organizada, com stop, né? Sem loucura de alavancagem, essas coisas, eu vejo espaço aí para a AVE subir um pouco mais nos próximos dias, tá? Tron, pessoal, outra moeda que está subindo, inclusive hoje, tá? A gente está posicionado nela lá no grupo VIP, pegando essa alta dela, já começamos a subir stop. E, meus queridos, o que eu estou vendo aqui na Tron, tá? A Tron, graficamente, ela está perto do topo histórico, então você tem que tomar cuidado. Se você abrir um trade nos últimos dias na Tron, você tem que ter stop e tem que ir movendo esse stop, porque ela está numa região de resistência ali, que é os 17, 18 centavos, é o topo histórico dela, tá? Uma região que ela pode bater e cair, tá? Mas a Tron, apesar da gente não ter um padrão gráfico aqui muito claro para a gente montar uma posição de alta, eu tô otimista aqui, tá? Gráfico de uma hora eu vejo ela rompendo em um possível triângulo ascendente para cima, tá? Se a gente fizer uma projeção desse triângulo ascendente aqui, né, para ver até onde ela deve ir após esse rompimento, eu vejo um alvo lá nos 17 centavos e 17,33, tá? Quase 17,5. Então, assim, para mim, ela vai testar o topo histórico, tá? Vejo grandes chances, estou otimista em relação a essa moeda, assim como estou otimista em relação à AVE, assim como acho que a TON também pode fazer um movimento interessante aí nos próximos dias, se o mercado se, entre aspas, desassustar desse evento que ocorreu. Tá? Temos que falar de outras moedas importantes do mercado também. Tá? Vou falar aqui da Binance Coin. Binance Coin, pessoal, bateu o alvo daquele padrão que a gente tinha desenhado nos últimos dias, tá? Agora ela pode estar formando um ombro, cabeça, ombro, mas ainda não rompeu nada, tá? Então fica aquele mistério no ar, né? Se ela romper isso daqui para baixo, tá? Romper e for buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro, aí a gente teria um alvo para Binance Coin lá na região dos 548 dólares. Mas, detalhe, não rompeu, tá? Outra moeda importante aí que o pessoal sempre quer que fala dela nas análises é a ADA Cardano, tá? A ADA Cardano é aquela história, rompeu uma bandeira de alta para cima, alvo lá nos 41 centavos de dólares, vejo mais espaço ainda para ela subir, tá? A Secret, pessoal, que a gente falou nos últimos dias aí, ela caiu no final de semana e recuperou, né? Secret, para mim, segue com alvo lá nos 27 centavos e meio, tá? Então, vejo potencial de mais subida aqui para a Secret, apesar aí de ela ter recuado no final de semana. Eu acho que isso aí foi uma boa oportunidade para quem estava de fora, tá? Agora, pessoal, é aquela história, tá? Altcoin, se acontece alguma coisa que faz o Bitcoin cair durante a semana, tende a corrigir, tá? Então não tem jeito. Então tem que ficar atento sempre no Bitcoin, ver o que está acontecendo. Outra moeda importante aí do mercado que a gente não pode deixar de falar, o pessoal sempre quer saber dela, é a Matic, pessoal. Matic rompeu para cima aquele retângulo que a gente desenhou nos últimos dias aí e foi além do alvo, né? Ela chegou a bater aí os 58 centavos e tá caindo forte, tá? Eu não consigo ver um padrão gráfico aqui na Matic, tá? Então, infelizmente, eu não consigo fazer uma análise muito precisa dela por agora, tá? Outra moeda importante aí é a Solana. Solana também andou subindo forte aí nas últimas horas, nos últimos dias, né? Tava com padrão baixista, mas é aquela história, acompanha o mercado, tá? Não adianta. Quando a gente olha o gráfico de uma hora, eu não consigo ver um padrão claro para Solana. O que eu consigo ver é ela chegou numa região aqui de resistência. Tá? Se ela conseguir romper essa resistência aqui para cima, né, na região dos 163 dólares, aí, meus queridos, ela vai formar um fundo duplo. Tá? Aí sim a Solana pode subir bastante com alvo lá nos 190 dólares. Tá? Pode voltar lá no topo. Então, olho na Solana, porque se a coisa melhorar, ela pode aí ter uma valorização interessante. E, diga-se de passagem, ela foi a 111, se ela voltar a 190 aí, é quase que uns 90%, 80% de valorização, é muita coisa, tá? Então tem que ficar de olho aí, porque a Solana tá com tudo nos últimos dias. XRP para mim tá meio difícil, tá? A moeda aí que não tem um padrão gráfico muito definido, a moeda que faz muito pump and dump, sai a notícia que a SEC processou, ela cai, sai a notícia que a XRP ganhou o processo, ela sobe e fica nessa, tá? Uma moeda aí difícil de operar na minha visão, tá? Deixa eu ver aqui outras criptomoedas, pessoal.
Deixa eu ver aqui. Link, tá? Chainlink também é uma moeda aí que eu não posso deixar de falar nunca, né? Uma moeda importantíssima para o mercado. Ela está subindo nos últimos dias aí, como a maioria do mercado, mas ela está numa situação complicada. A região dos 12 dólares onde ela está é uma região de resistência muito feroz, tá? Difícil para a Chainlink romper isso aqui para cima e continuar subindo como se não houvesse amanhã, tá? Galera, por esse vídeo é isso, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana. Até mais, tchau!